O que significa a palavra presbítero? O que é um presbítero na Bíblia e para que ele serve? Presbítero, pastor e bispo são ofícios diferentes com funções diferentes? Seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula da Escola Dominical. Queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Espero que todos vocês estejam muito bem. E é com imensa alegria que nós estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus através das lições da Escola Dominical. Desta feita estaremos estudando a lição de número 11, que traz como tema o presbítero, o bispo ou ancião. Que tema maravilhoso para nós estudarmos e compreendermos à luz das Escrituras Sagradas. Mas olha, antes eu quero dar aqui aquele recadinho abençoado que alguns de vocês já sabem. No dia 27 de junho, guarde esta data, nós vamos estar aqui sorteando 2 livros a princípio, quem sabe mais, possa vir mais livros por aí. Mas dia 27 de junho teremos aqui o nosso sorteio no nosso canal de 2 livros. Eu quero mostrar aqui esses 2 livros para vocês. O primeiro é este daqui, ó, A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, um livro de cunho doutrinário, aonde nós estaremos aqui sorteando este documento importante. Se você que me assiste é assembleiano, se você não é também, é uma oportunidade para conhecer as doutrinas professadas, confessadas, cridas e ensinadas pelas igrejas assembleias de Deus. Na verdade, nós temos aqui um compêndio teológico, onde nós temos ali praticamente uma teologia sistemática resumida sobre as principais doutrinas da palavra de Deus. E outro livro que nós estaremos sorteando é este daqui, ó, Glossolalia, um livro escrito por Robert Menzies, um dos mais influentes teólogos pentecostais da atualidade. Um livro muito importante para você compreender à luz das Escrituras Sagradas e com profundidade o que significa línguas estranhas na Bíblia Sagrada. Muito importante, um livro mais de 200 páginas para enriquecer aí o seu conhecimento na palavra de Deus. Amém? Você que já é inscrito no canal, você pode participar. No final deste vídeo, desta aula, eu estarei explicando como participar. É muito simples, mas eu estarei explicando como participar deste sorteio, do sorteio desses livros, tá bom? Fique até o final da aula aí, vai ser bem rapidinho, mas vai ser bênção de Deus para sua vida, e participe do sorteio e eu estarei torcendo por você. Se você que está me assistindo pela primeira vez ou não, ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe o nosso conteúdo aí, para que nós possamos chegar até mais pessoas, em mais lugares, com a palavra de Deus. O que me motiva a continuar gravando esses vídeos, dedicando tempo para gravar estes vídeos, é justamente a chamada, a vocação de Deus na minha vida, de poder contribuir, ainda que minimamente, com o crescimento e a edificação espiritual da vida de vocês, tá bom? Me ajude aí nesse projeto, convide alguém para curtir, compartilhar, para se inscrever no canal e também para participar deste sorteio. Bom, vamos lá. Na lição de hoje eu quero ler o texto áureo desta lição, que diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo de número 5. A verdade prática da lição de hoje diz assim: o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Os textos, a leitura bíblica em classe hoje, que são os textos que dão a base para o estudo de hoje, se encontra na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 5 até o 7, e depois primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 1 até o versículo de número 4. Eu não vou ler, mas eu peço que você leia esses textos na sua casa, para que você possa aí estar assimilando todo o conteúdo bíblico de acordo com a lição.
Amém? Na lição de hoje nós vamos falar sobre o presbítero, o bispo e o ancião. Quando olhamos para as escrituras sagradas, nós vamos ver que a figura dos presbíteros estavam presentes na igreja primitiva. A igreja estava se estabelecendo em vários lugares, em várias regiões do Império Romano, em várias cidades, e assim então percebe-se ali a preocupação em estabelecer presbíteros nestas igrejas, nestas cidades, aonde o evangelho estava chegando e se estabelecendo. Mas aí vem a pergunta: o que é um presbítero? Para que ele serve? Qual era a função, ou quais eram as funções de um presbítero na igreja do Novo Testamento? Para isso nós vamos estudar aqui 3 tópicos. No primeiro tópico nós vamos falar sobre a escolha dos presbíteros. No segundo, nós vamos falar sobre a importância do presbitério. E no terceiro tópico, nós vamos falar sobre os deveres do presbitério. Já no primeiro tópico, irmão, nós vamos trazer aqui o significado da palavra presbítero no primeiro ponto do primeiro tópico. De acordo com a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, lançada pela CPAD, presbítero vem do grego presbíteros, ou na forma original presbúteros, que é uma forma comparativa da palavra presbis, a palavra grega presbis, que significa uma pessoa mais velha, uma pessoa anciã, uma pessoa mais idônea. E como substantivo, e no emprego dos judeus e dos cristãos, presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local. Aqui eu gostaria de trazer a informação para vocês que o presbítero, a figura do presbítero, ou seja, o uso desta palavra e desta função era utilizada tanto pela igreja primitiva quanto pelos judeus nas sinagogas da diáspora, ou seja, nas sinagogas que estavam espalhadas pelas cidades do Império Romano. O presbítero era aqueles anciãos, eram os anciãos que formavam a liderança, o governo local, o conselho, tanto das sinagogas quanto das igrejas do Novo Testamento. Poderíamos aqui já trazer também a afirmação muito importante de que os presbíteros, de acordo com o Novo Testamento, têm a mesma importância, a mesma função dos chamados bispos no Novo Testamento, que vem da palavra grega episcopos, e também são sinônimos, são equivalentes ao pastor, do grego poimem. E eles também tinham ainda, de acordo com o Novo Testamento, a função, a tarefa do didascalo, ou seja, a tarefa do professor, no grego didascalo, que era aquele ensinador, o professor, aquele que transmitia ensinamentos. Ser presbítero no Novo Testamento é sinônimo de ser bispo, professor, pastor, o apacentador de rebanhos. No segundo ponto, nós temos aqui a informação ou o conteúdo de que os presbíteros, eles eram as lideranças locais das igrejas que estavam se estabelecendo. Paulo instrui na sua carta a Tito, ele instrui Tito a estabelecer presbíteros, a consagrar presbíteros em diversos lugares, de cidade em cidade. Uma vez que nós já trouxemos a informação aqui de que as sinagogas também usava a função dos presbíteros, ou chamados também de anciãos, nas suas sinagogas, nas cidades onde havia sinagogas. Aqui Paulo não está inventando um modelo de governo da igreja, das igrejas locais, não. Paulo está usando já de um contexto, vamos dizer assim, um contexto de governo das comunidades de fé, e está praticamente usando este mesmo formato para estabelecer também as igrejas. Paulo não está inovando, Paulo não está inventando. Quando ele ordena Tito para estabelecer presbíteros,
ele está já usando um modelo que já era usado no judaísmo, nas sinagogas das cidades do Império Romano. Os presbíteros deveriam ser a liderança local das igrejas que eram estabelecidas de cidade em cidade. No terceiro ponto, nós temos as qualificações de um presbítero. Quais são as qualificações de alguém para ser chamado para o presbitério? Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidarem da igreja, a função dos presbíteros era pastoral. Conforme já dissemos aqui, ser presbítero era sinônimo na igreja primitiva de ser pastor, ou de apacentar, de pastorear o rebanho de Deus. Portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas. E como pastor, como apacentador, deve saber administrar, saber ensinar e saber também cuidar do rebanho, zelar, proteger o rebanho. Quando Paulo escreve a sua carta a Tito, transmite ali algumas qualificações que são necessárias para os presbíteros, como por exemplo, evitar dissoluções ou não ser dissoluto, ser hospitaleiro, marido de uma só mulher, várias qualificações ali. Eu gostaria de destacar aqui uma coisa interessante, que a lição não vai tocar nesse ponto, mas eu gostaria de tocar. Quando o texto bíblico fala que o presbítero deveriam ser marido de uma só mulher, algumas traduções vão trazer marido de uma mulher, outras traduções vão trazer marido de uma só mulher. Eu particularmente prefiro a tradução marido de uma só mulher, porque aparentemente Paulo está recomendando que o presbítero ou que o obreiro seja fiel à sua esposa no seu casamento e principalmente à sua família. A ideia que traz ali é de fidelidade conjugal, de fidelidade à sua mulher. Outra ideia também, sugerida por alguns estudiosos, é de que Paulo estava dando esta recomendação por causa da poligamia que era comum entre os gentios dos primeiros séculos. Quando fala marido de uma só mulher, está dizendo que ele não deve ter outras mulheres além da sua mulher. A tradução marido de uma mulher pode ser mal compreendida, trazendo a ideia de que o presbítero, o diácono ou os obreiros, eles devem ser casados. Inclusive muitos pensam assim. E aí deixa de chamar para o ministério, de incluir no ministério homens que não são ainda casados. Eu particularmente tenho uma opinião contrária a isso. Eu acredito que desde que aquela pessoa tenha vocação, tenha chamada de Deus, se enquadre nas qualificações que a Bíblia apresenta e seja idôneo, principalmente seja maduro na fé, eu não vejo o porquê dele não ser participante do ministério. Eu achei por bem a gente trazer essa informação, mas é uma coisa um tanto quanto polêmica e controversa. Então, neste primeiro tópico, nós aprendemos aqui que o presbítero, do termo grego presbíteros, é sinônimo de bispo, no grego episcopos, de professor, do grego didaskolos, e de pastor, do grego poimen. Portanto, a função de um presbítero é pastoral. Irmãos, no segundo tópico, nós temos aqui a importância do presbitério. A Bíblia mostra claramente o quanto era importante o presbitério no Novo Testamento. Olha só, quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 4, versículo 14, exortando este jovem pastor chamado Timóteo, Paulo escreve assim: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Olha só o que Paulo está dizendo a Timóteo, alude aqui
a grande importância que os presbíteros tinham nas igrejas locais naquela época. O dom de Timóteo, o dom que Deus havia dado a Timóteo, foi confirmada pela imposição das mãos do presbitério. O corpo de presbíteros da igreja tem uma grande e vital importância no desenvolvimento da igreja, no desenvolvimento da obra do Senhor. Quando olhamos no segundo ponto do segundo tópico sobre a atuação do presbitério, nós vamos ver a participação efetiva e direta dos presbíteros junto com os apóstolos num problema que aconteceu na igreja primitiva e que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, aonde nós temos lá o primeiro concílio da história da igreja cristã, o primeiro concílio, a primeira reunião de obreiros para tratar de problemas relacionados à obra de Deus. Então o que aconteceu? Paulo, como os gentios estavam se convertendo ao Senhor nas cidades fora de Jerusalém, um grupo de cristãos de origem judaica, chamado pelos estudiosos de judaizantes, eles estavam querendo impor algumas exigências a estes novos convertidos, gentios, é bom deixar isso bem claro, esses novos convertidos gentios que não conheciam o costume dos judeus. Houve ali uma grande controvérsia na igreja se os crentes, os novos convertidos gentios, deveriam ou não observar coisas que não eram do costume deles, da tradição religiosa deles. Então, foi realizado este concílio de Jerusalém, aonde ficou definido que não deveria se impor os costumes, as tradições das leis mosaicas a esses crentes novos convertidos, a esses crentes gentílicos, a não ser algumas imposições que foi colocada lá, como por exemplo, eles não deveriam praticar a prostituição, a impureza e algumas coisas mais, carne sacrificada a ídolos, sangue e algumas coisas ali, certo? Então, neste concílio, narrado por Lucas ali em Atos capítulo 15, fica claro que os presbíteros, eles tiveram uma participação efetiva e importante neste concílio, mostrando que não só os apóstolos, mas também o presbitério tinha uma grande participação, uma grande importância com a sua participação nas decisões da igreja do Senhor. Então, olha só, no concílio de Jerusalém, em relação a sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, os apóstolos e os presbíteros, chamados aqui de anciãos, foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. E depois que o assunto foi resolvido da melhor maneira possível, a Bíblia diz em Atos 16:4 que esses presbíteros, quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Então os apóstolos não decidiram sozinhos essa questão. Ali teve a importante participação dos presbíteros da igreja. Os apóstolos não lideravam a igreja sozinhos, eles lideravam junto com o corpo de presbíteros, junto com o presbitério da igreja, demonstrando assim a grande importância que este corpo de obreiros, o presbitério, tem diante da igreja do Senhor. E no terceiro ponto, a valorização do presbitério. Vamos fazer aqui um exame, uma reflexão. Será que o presbitério das igrejas locais hoje são valorizados? Se não são, por que não são? Aonde está o problema? Eu poderia apontar aqui vários problemas, mas vá refletindo aí. Eu quero destacar aqui duas frases do comentarista neste ponto. A primeira, ele fala assim, olha:
O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbitério das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério do ensino, como instruiu o apóstolo Paulo, dizendo a Timóteo que os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. É importante aqui destacar que para o presbitério da igreja ser valorizado devidamente como deve ser, este presbitério deve ser capacitado, eles devem ser treinados, eles devem estar preparados para uma ação, para uma participação mais efetiva no governo da igreja e principalmente na tarefa de educar, de ensinar a igreja do Senhor. Ou seja, um presbítero da igreja, ele deve estar apto para ensinar, ele deve estar preparado para trazer ensinamentos bíblicos e doutrinários para a igreja do Senhor. Aí eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que consagração, consagrar alguém ao presbitério, não deve ter outra motivação a não ser o direcionamento do Senhor e o reconhecimento da vocação e da chamada de alguém para o presbitério. Ou seja, eu quero ser mais claro possível aqui. Não se deve consagrar quem não foi chamado. Não se deve consagrar a pessoa só porque ela é uma pessoa de posição social boa na igreja. Não se deve consagrar alguém ao presbitério porque é parente de alguém importante na igreja. Não se deve consagrar alguém ao presbitério porque é filho de alguém importante na igreja. Não se deve consagrar porque alguém, vou usar um termo, me perdoe o termo, mas puxa-saco da liderança na igreja. Não. Ou seja, não se deve consagrar alguém que não tenha chamada, que não tenha vocação e que não esteja devidamente preparado para atuar no presbitério da igreja. Aí a gente pode voltar àquela reflexão e tentar entender por que o presbitério muitas vezes é tão desvalorizado nas igrejas. Consagração é coisa séria. Não deve ser feito por motivações secundárias a não ser pelo reconhecimento da chamada de Deus na vida de alguém. Então aí sim nós teremos um presbitério preparado, capacitado para atuar diretamente no governo e no ensino da igreja do Senhor. Obviamente que falando assim alguém pode falar, mas então quer dizer que os presbíteros da igreja não são valorizados? Não, não é uma regra. Toda regra tem as suas exceções. Mas aqui nós olhamos na igreja muitas vezes e vemos que não há uma devida valorização a esses obreiros por causa de alguns que estão lá e que foram consagrados por outras motivações a não ser a verdadeira motivação de consagrar alguém, que é reconhecer o seu ministério. O presbitério ele é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom ordenamento do corpo de Cristo. Vamos valorizar, vamos respeitar, vamos dar a devida honra a estes irmãos que foram chamados ao presbitério da igreja, que foram vocacionados pelo Senhor, porque eles são bênçãos de Deus para a igreja do Senhor. Valorize o presbítero da igreja local, valorize esses servos do Senhor que estão ali doando, entregando sua vida para servir a igreja do Senhor. Amém? Nesse segundo tópico aqui, aprendemos que fundamentado na palavra de Deus, desde os primórdios cristãos, o presbítero ou presbitério atua no governo da igreja local junto ao pastor titular, além de ele mesmo dever estar apto também a pastorear. Meus irmãos, chegando ao final, estamos no terceiro tópico da lição,
onde nós temos aqui os deveres do presbitério. Quais são os deveres deles, do presbítero na igreja? Primeiro, quero destacar aqui o dever de apacentar a igreja, ou seja, como já falamos aqui no Novo Testamento, o presbítero é sinônimo de pastor. Isso fica claro no texto que escreveu Pedro, no capítulo 5 da sua primeira carta, nos versículos 1 e 2. Olha só o que Pedro, eu quero ler esse texto para você, onde diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Olha o que Pedro vai dizer agora. Apacentai o rebanho de Deus. Ele está dizendo, aos presbíteros, eu ordeno que vocês apacentem o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. O apóstolo Pedro deixa claro aqui nesta carta que uma das funções, um dos deveres do presbítero é apacentar. Não há nada de errado um presbítero estar na liderança ou estar pastoreando uma igreja local. Porque o presbítero, ele tem esse dever, ele tem essa função, desde que nós olhamos para o Novo Testamento e enxerguemos claramente que esta era a função que se entendia de um presbítero no Novo Testamento, certo? Então os presbíteros, eles têm o dever de alimentar o rebanho de Deus, porque apacentar é uma das facetas do apacentador ou do pastor, é justamente conduzir as suas ovelhas para obterem alimentos, conduzir as ovelhas para pastos verdejantes para ali elas se alimentarem. Portanto, o presbítero, como na função de um apacentador, de um pastor, tem um dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra. Nós acabamos de destacar aqui no final do segundo tópico que uma das principais funções do presbítero é estar apto para ensinar, doutrinar a igreja, para dar alimento à igreja do Senhor. E isto, alimentar o rebanho de Deus, é pastorear, é apacentar, é cumprir com a função de um pastor. Então, para isso, deve servir os presbíteros. Os presbíteros da igreja que auxiliam o pastor numa igreja local devem estar sempre preparados e prontos, quando requisitados, para trazer ali um ensinamento bíblico, sadio, saudável para a igreja, para o povo de Deus. Muitas vezes até para tirar a sobrecarga do pastor da igreja, que em determinados momentos, em determinadas situações, se encontra bastante atarefado. E muitas vezes nós precisamos requisitar os obreiros da igreja, o presbítero ali, para ele trazer uma palavra à igreja, para ele pregar, para ele ensinar principalmente a igreja do Senhor. Então, esse é um dos deveres do presbítero. Segundo, liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação. Primeiro, o governo e segundo, o ensino. Nós já falamos no primeiro ponto aqui do ensino, que apacentar é ensinar também. Uma das funções de um pastor é prover alimento para suas ovelhas. Então, apacentar é alimentar. E agora, a liderança tem duas esferas principais de atuações, que é o governo e o ensino. Bom, vamos falar do governo. Governar quer dizer administrar, quer dizer liderar, assumir à frente. O presbítero, ele deve também, quando requisitado, exercer governo sobre a igreja local. Por isso que eu disse
que é mais do que normal, de acordo com o Novo Testamento, presbíteros pastoreando, atuando como pastores de congregações locais. Não há nada de errado nisso. O problema é que nós estamos acostumados com algo que diz respeito à forma de governo na igreja atual, na igreja contemporânea, que é essa escada ministerial. Nós estamos acostumados com isso, com a escada ministerial. O irmão ali, ele começa a demonstrar que tem chamada de Deus, aí a gente vai lá, coloca ele como cooperador, dá um treinamento para ele. Depois, se comportando bem ali, depois de um período onde ele está sendo observado, ele é indicado ao diaconato. E depois, conforme o tempo vai passando, e se ele for reconhecido ali uma vocação, uma chamada nele, aí ele é consagrado ao presbitério, e depois evangelista e pastor. Essa é a forma de governo da igreja contemporânea. Nós estamos acostumados com isso. Mas, biblicamente falando, o presbítero já é um pastor. Ele já tem a função de pastorear, certo? Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não para ser servido. Liderar é servir. Não existe liderança sem serviço. Liderar é servir. O próprio Jesus deu este exemplo. Ele era o rabi, ele era o mestre. É ele quem conduzia os seus discípulos, os seus apóstolos. Mas Jesus deu o exemplo de servir. Quando ele lava os pés dos seus discípulos, ele está dando uma lição de serviço e humildade. Até era muito comum a gente ouvir pastores mais antigos falando que, na verdade, quanto mais cargos você recebe na igreja, nessa contemporânea escada ministerial, mas você está diminuindo. Ou seja, na verdade você não sobe a escada, você desce. Porque você tem que estar mais disposto a servir. Você tem que servir com a palavra, você tem que servir com aconselhamentos, você tem que servir com a sua dedicação, você tem que servir com a sua disposição. Ou seja, o que lidera é o que mais serve, ele é servo de todos, tá bom? Bom, ensinar, então, é governar com equidade e seriedade. Ensinar e governar com equidade e seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus, chamado para tão nobre tarefa. Meus irmãos, é um desafio? É difícil? Mas é uma tarefa nobre. Ser obreiro na casa do Senhor, ser dispenseiro de Deus, poder servir a igreja do Senhor com a palavra, com o ensinamento, poder fazer a obra de Deus, poder ser ministro de Deus, isso é coisa maravilhosa. Quem tem chamada, por mais espinhoso, por mais doloroso que seja, a chamada grita mais alto lá dentro do nosso coração. E no terceiro ponto, para terminar, outro dever do presbitério é ungir os enfermos. De acordo com Tiago, capítulo 5, versículo 14, ele diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Mas uma das tarefas, dos deveres dos presbíteros, ungir os enfermos, ungir os doentes. Então, aqui destacado na lição que o ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. A Bíblia só nos dá, irmãos, autorização para ungir pessoas, para ungir os enfermos. A gente não vê base bíblica para ungir objetos, para ungir animais ou coisas assim. Aqui Tiago, ele envolve os presbíteros nesta nobre tarefa de ungir e orar pelos enfermos para que eles sejam curados. E se nós fomos consagrados, fomos chamados ao ministério, ao presbitério, nós temos que fazer isso, Temos que colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos mostra e nos ordena a fazer, tá bom? E é interessante o que o comentarista ele traz aqui sobre esse ponto, trazendo a ideia de que Tiago, orientando, chama os presbíteros, trazendo a ideia de que não é porque o presbítero está
ali naquela parte do altar da igreja, no púlpito ali, que ele está separado dos demais membros da igreja, não é por isso que ele não deve ter contato, não deve ter aproximação com a membresia da igreja. O presbítero deve ter um contato muito próximo com a membresia da igreja. Deve estar sempre envolvido ali com a membresia, né? Não é porque foi consagrado que agora ele é especial, ele tem que olhar as pessoas por cima, não, de maneira nenhuma. Que fique bem claro isso, tá bom? Bom, então um membro da igreja local tem de se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber oração ou uma palavra pastoral, né? Isso é meio até de a igreja valorizar e reconhecer o ministério, o chamado, a vocação dos presbíteros na igreja. Aprendemos aqui nesse terceiro tópico que apacentar a igreja de Cristo, liderar uma igreja local e ungir os enfermos são algumas das muitas responsabilidades do presbítero. Amém? Então, presbítero, bispo e pastor, biblicamente falando, são termos sinônimos. Dizem respeito à mesma função, que é a função pastoral. Amém? Queridos irmãos, chegando ao final então, eu quero aqui mais uma vez falar aqui do sorteio que nós vamos ter aí. No final, ao final de todos os trimestres, nós vamos estar sorteando livros. Está chegando, dia 27 de junho está aí, vai ser a última lição da escola dominical, e nós estaremos sorteando aqui esses 2 livros, né, Declaração de Fé e o livro Glossolalia, da editora Carisma. Tá? Um excelente livro e uma excelente editora. Então, participe. Mas como que eu posso participar? Primeiro, você tem que ser inscrito no canal, e segundo, você precisa tão somente comentar aí embaixo, nos comentários aí, hashtag eu quero ganhar um livro. E aí você pode ser o ganhador de um desses 2 livros aí, tá bom? Nos acompanhe aí no canal, compartilhe esta aula com alguém, curta o vídeo, porque isso é muito importante, irmãos. Curtindo o vídeo, você faz com que esse vídeo possa chegar até mais pessoas, tá bom? E aí nós estaremos juntos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.